Continuando a nossa série de vídeos sobre tipos de grafos, hoje vamos falar de um tipo muito interessante que é chamado de grafos bipartidos. Para entender tudo sobre grafos bipartidos, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de Teoria dos Grafos. E o que são grafos bipartidos? Se o conjunto de vértices de um grafo puder ser dividido em dois conjuntos, A e B, por exemplo, onde cada liga um vértice de A com um vértice de B, e nenhum vértice de A se liga com nenhum vértice de A, e nenhum vértice de B se liga com nenhum vértice de B, a gente chama isso de grafos bipartidos. Qual que é a ideia, né? Bipartido é porque são bi de duas e partido partes. São duas partes. Eu vou dividir o meu grafo, né, em dois conjuntos distintos, onde nenhum vértice do primeiro conjunto se comunica com nenhum vértice desse mesmo conjunto. E nenhum vértice do segundo conjunto se comunica com algum vértice do segundo conjunto. Quer dizer, só existe ligação entre os vértices do conjunto A com os vértices do conjunto B. Grafos bipartidos, eles têm muitas aplicações. Uma aplicação clássica de grafos bipartidos é o problema de transporte, que a gente até tem aqui no canal, numa playlist lá na parte de pesquisa operacional, 8 vídeos sobre esse problema de transporte. Mas qual que é a ideia dele, né? É o seguinte, eu tenho dois conjuntos, por exemplo, o primeiro conjunto de fornecedores, onde cada fornecedor vai fornecer uma quantidade de um determinado produto, do mesmo produto, e tem um outro conjunto de vértices de demanda, quer dizer, que querem receber esse produto, cada um com uma demanda específica. E eu tenho também um custo para transportar cada unidade de um vértice de origem, né, de um vértice de oferta, para um vértice de demanda. E a ideia é o seguinte, como é que eu transporto esses itens de forma a minimizar o custo de transporte? Observem que esse problema ele é um grafo bipartido. Por quê? Porque os vértices de oferta eles não se comunicam entre si. Os vértices de demanda também não se comunicam entre si. Só existe comunicação entre os vértices de oferta e os vértices de demanda. Outro problema relacionado ao problema de transporte é o problema de atribuição, que a gente também tem uma playlist aqui com 4 vídeos explicando e resolvendo esse problema. E qual que é a ideia do problema de atribuição? O problema de atribuição ele é um caso especial do problema de transporte, onde o número de ofertas é igual ao número de demandas e todas as ofertas e todas as demandas são unitárias. Quer dizer, eu não vou transportar mais produtos, né, televisões, por exemplo, de um ponto para outro. Agora eu vou atribuir. Por exemplo, eu posso atribuir uma equipe cirúrgica a uma sala de cirurgia, sabendo que cada equipe só pode ficar numa sala e cada sala só vai ter uma equipe. Eu posso atribuir um professor numa sala de aula, sabendo que cada professor só pode ficar numa sala e cada sala só vai ter um professor. Eu posso atribuir gerentes a projetos, onde cada gerente só vai ficar com um projeto e cada projeto só vai ter um gerente. Então, esse tipo de atribuição eu consigo resolver com esse problema chamado problema de atribuição, que é um exemplo clássico de um grafo bipartido. Observe novamente que nenhuma oferta, nesse caso nenhum gerente, vai estar associado com outro gerente, e nenhum projeto vai estar associado com nenhum outro projeto. Os gerentes vão estar associados a projetos e os projetos a gerentes. E uma terceira aplicação clássica é chamado de matching, ou emparelhamento, emparelhamento máximo. A ideia de emparelhamento também está ligada a grafos bipartidos. Na verdade, o emparelhamento ele não precisa utilizar grafos bipartidos somente, mas ele é muito comum em grafos bipartidos. Por exemplo, eu tenho um conjunto de professores e um conjunto de disciplinas, onde cada professor tem um conjunto de disciplinas que ele pode lecionar. E eu quero saber como é que eu organizo isso de forma que mais professores atendam ou que nenhuma disciplina fique sem professor. Esse problema é chamado de emparelhamento. E a gente vai ver aqui mais tarde no nosso curso de Teoria dos Grafos.
Mas além da definição que eu falei sobre grafos bipartidos, existem outras definições. A primeira, por exemplo, está relacionada à coloração de grafos, ou coloração de vértices. E qual que é a ideia? Um grafo é bipartido se e somente se ele é dois colorível. E o que é ser dois colorível? Dois colorível é que eu consigo colorir os vértices do meu grafo em duas cores, de forma que nenhum vértice de uma cor se ligue com algum outro vértice da mesma cor. E qual que é a ideia, né? Eu tinha falado em conjuntos, mas eu posso pensar em cores, né? O primeiro conjunto é uma cor e o segundo conjunto é a segunda cor. Então, a ideia de conjuntos, que eu tinha falado antes, eu posso traduzir para cores. E eu vou mostrar a partir de agora, nos grafos bipartidos, eles com cores diferentes, para mostrar que quando nenhum vértice da mesma cor se comunica com nenhum vértice da mesma cor, não tem uma ligação entre eles, esse grafo vai ser bipartido. E lembrando, como é se e somente se, então, se o grafo é dois colorível, quer dizer, se eu conseguir com duas cores representar esse grafo de forma que nenhum vértice de uma cor se comunica com nenhum vértice da mesma cor, então ele é bipartido. E vice-versa, quer dizer, se ele for bipartido, nenhum vértice de uma cor vai se comunicar com nenhum vértice da mesma cor. Por exemplo, se eu tenho um triângulo ele tem três cores. Então, se eu pegar um vértice e colocar numa cor, o segundo vértice colocar numa segunda cor, observe que o terceiro vértice ele vai ter que ter uma das duas cores. E qualquer cor que ele tiver, a primeira ou a segunda, vai ter conflito. Quer dizer, né? Se for a primeira, ele vai estar ligado com um. Se for a segunda, ele vai estar ligado com o outro. Então, a gente pode ver que esse triângulo ele não é bipartido. Agora um quadrado. Observe que um quadrado ele já é bipartido. Por quê? Porque eu posso colorir os vértices com duas cores, de forma que nenhum vértice vai estar ligado com um vértice da mesma cor. E o terceiro grafo é esse gráfico que eu estou mostrando aqui, que ele é bipartido. Observe que eu consigo colorir com duas cores de forma que nenhum vértice com a mesma cor vai estar ligado com outro vértice dessa mesma cor. Se você está gostando desse vídeo sobre grafos bipartidos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E outra forma de definir um grafo bipartido é a seguinte: um grafo é bipartido se e somente se ele não tem ciclos ímpares. Quer dizer, né, se o grafo tiver ciclos ímpares, ele não é bipartido. E se ele não for bipartido, ele tem ciclos ímpares. Observe aqueles três exemplos que eu mostrei para vocês antes. O primeiro foi o C3. O C3 ele tem um ciclo ímpar, um ciclo de tamanho 3. E observe que eu não consigo colorir com duas cores somente. Eu preciso de três cores. Por quê? Se eu colocar um vértice com uma cor, o segundo vértice com uma segunda cor, o terceiro vértice vai ter que ter uma das duas cores para ele ser bipartido. Só que eu não posso colocar porque vai dar conflito, né? Qualquer cor que eu escolher vai ser vizinho a um vértice da mesma cor. Já o segundo grafo, que é o quadrado, que é o C4, aí eu consigo, né? Eu consigo colorir com duas cores de forma que nenhum vértice de uma cor vai se conectar com outro vértice da mesma cor. E observe que nesse caso eu tenho um ciclo de tamanho 4, quer dizer, eu não tenho um ciclo ímpar. E de acordo com o teorema que eu falei, se eu não tenho um ciclo ímpar, então ele é bipartido. E o terceiro exemplo é esse exemplo aqui que tem um ciclo mais algumas arestas. Observe que eu tenho 6 vértices, né? E eu consigo colorir alternadamente as cores de forma que nenhum vértice da mesma cor vai estar conectado com outro vértice da mesma cor. Observe que nesse exemplo eu tenho um ciclo de tamanho 6, né, externo, e também tenho outro ciclo de tamanho 4, mas não tenho nenhum ciclo de tamanho 3 ou de tamanho 5. Por isso que eu posso dizer que esse grafo também ele é bipartido. E isso é uma outra forma de eu verificar que esse grafo é bipartido. E agora eu quero mostrar 3 tipos de grafos que são bipartidos. O primeiro nós acabamos de falar, né? Que são os Cs, que são os grafos ciclos.
mas somente os grafos ciclos que são pares. Por exemplo, o C4, o C6, o C8. Por quê? Porque os grafos C3, C5, C7, eles têm ciclos ímpares. E como a gente viu no teorema passado, se o grafo tem ciclos ímpares, ele não é bipartido. Então, eu posso dizer o seguinte: todo grafo Cn, onde n é par, ele é bipartido. O segundo tipo de gráfico que eu quero mostrar para vocês, que é bipartido, é o grafo cubo. Observe o Q1. O Q1 ele só tem dois vértices e eu posso colorir com duas cores. O Q2 ele é o quadrado, né? Da mesma forma que o C4, porque na verdade o C4 e o Q2 são o mesmo grafo. E como nós já vimos antes, né? O C4 ele é um grafo bipartido. E por último o Q3. Observe que no Q3 eu também consigo colorir os vértices de forma que nenhum vértice de uma cor vai estar ligado com nenhum outro vértice da mesma cor. E, além disso, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu tinha mostrado no vídeo passado o grafo cubo dessa forma aqui, né? Parecendo um cubo. Mas eu posso representar esse mesmo grafo sem cruzar as arestas. Observe que esse novo grafo ele é equivalente ao primeiro. Tem os mesmos números de vértices, tem os mesmos números de arestas e as mesmas ligações, as mesmas relações entre os vértices. Quer dizer, esses dois grafos eles são equivalentes. E eles são o cubo, o Q3. E por último, eu quero falar de um outro tipo de grafo, que é o grafo árvore. A árvore é um tipo de grafo que ele é conexo e não tem ciclos. Se ele não tem ciclos, ele não vai ter ciclos ímpares. Se ele não tem ciclos ímpares, ele é bipartido. Então, observe que toda árvore ela é um grafo bipartido. Não necessariamente um grafo bipartido vai ser uma árvore, mas toda árvore é um grafo bipartido. Observe aquele exemplo que nós já mostramos no começo do vídeo. Ele era uma árvore, né? Observe que não tem ciclos e de um ponto eu posso ir para todos os outros pontos por um único caminho. Mas a gente vai ver árvores depois, tá? Com mais calma. Mas o que eu queria deixar claro no vídeo de hoje é que toda árvore é um grafo bipartido, mas não necessariamente um grafo bipartido é uma árvore. E agora eu quero falar sobre grafos bipartidos completos. A gente já aprendeu sobre grafos completos, né? O que é um grafo completo? É um grafo onde cada vértice liga com todos os outros. O grafo bipartido completo ele é mais ou menos a mesma coisa. Cada vértice vai ligar com todos os outros. Mas tem um porém, né? Num grafo bipartido, um grafo não pode ligar com os vértices da mesma cor. Então, a definição de grafos bipartidos completos são grafos onde cada vértice de uma cor, de um conjunto, vão ligar com todos os vértices da outra cor, do outro conjunto. Nunca com os vértices do mesmo conjunto, porque aí deixaria de ser grafo bipartido. E eu represento um grafo bipartido com KRS. RS vai ser o tamanho dos meus conjuntos. Por exemplo, o K13. O K13 é que eu tenho um vértice de uma cor, né, de um conjunto, e três vértices da outra cor. E cada vértice de uma cor liga com todos os vértices da outra cor. O segundo exemplo é o K23. Observe que eu tenho dois vértices de uma cor e três vértices da outra cor. E todos os vértices de uma cor se comunicam com todos os vértices da outra cor. E outro ponto interessante é o seguinte: normalmente, quando a gente desenha um grafo bipartido, por exemplo, Q23, eu vou colocar dois vértices em cima e três vértices embaixo, ou dois vértices à esquerda e três vértices à direita, deixando bem separado, né, os vértices de um conjunto e de outro. Nesse exemplo, eu não fiz isso, né? Os dois vértices do conjunto que tem dois vértices, eles estão na ponta, eles estão separados. Eles ligam com todos os vértices do primeiro conjunto, mas eles estão separados. Outro exemplo é o K33. O K33 é aquele mesmo grafo que nós mostramos agora há pouco, que tem um ciclo, né, em volta, onde todos os vértices de uma cor estão ligados com todos os vértices da outra cor, formando esse grafo aqui.
Eu até poderia ter representado ele com 3 vértices em cima e 3 vértices embaixo, mas essa representação também funciona. E por último, o K43, onde eu tenho 4 vértices de um tipo, 3 vértices do outro, e eu ligo todo mundo com todo mundo. E não sei se vocês repararam que o número de vértices do meu grafo sempre vai ser R mais S. Por quê? Observe lá, Q43, eu tenho 7 vértices, 4 mais 3. E o meu número de arestas vai ser 4 vezes 3, vai ser 12. Por quê? Porque cada vértice de uma cor vai ligar com todos os outros da outra cor. Então, a cor que tem 3 vértices vai ligar com cada um deles vai ligar com 4 outros. Os vértices da cor que tem 4 vértices, cada um deles vai ligar com 3 outros vértices. Então é fácil, né? O número de vértices de um grafo bipartido completo vai ser R mais S. E o número de arestas, R vezes S. E se existe o grafo bipartido, existe também o grafo tripartido. O que vai ser um grafo tripartido? Vai ser um grafo onde eu consigo colorir os vértices com 3 cores, de forma que nenhum vértice da mesma cor vai se comunicar entre si e os vértices de uma cor vão comunicar só com vértices de outras cores. Então, por exemplo, o K122 é esse grafo aqui, onde eu tenho 3 conjuntos de vértices e os vértices de uma cor se comunicam com os vértices de todas as outras cores, mas nunca com da mesma cor. E observe que é um grafo tripartido completo, da mesma forma que o K222 também é tripartido completo. Quer dizer, né, eu posso ter tanto grafos tripartidos que não são completos, por exemplo, esse aqui, que eu tirando algumas arestas, do K222, ou um grafo tripartido completo, por exemplo, K222. E agora um desafio para vocês. Pode existir um grafo bipartido completo que é regular? Se sim, quando que existe? Quando que ele vai ser regular? Vamos pensar um pouquinho. Sim, existe. Um grafo bipartido completo só vai ser regular, quer dizer, todos os vértices vão ter o mesmo grau, se o R for igual ao S. Por exemplo, o K22. O K22 ele é regular, quer dizer, todos os vértices vão estar ligados com dois outros, quer dizer, ele vai ser regular de grau 2. O K33 ele também vai ser regular de grau 3, porque cada vértice vai ter 3 ligações. E sempre vai funcionar dessa forma. E esse foi o nosso vídeo sobre grafos bipartidos e grafos bipartidos completos. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre uma classe de grafos muito interessante chamada grafos platônicos. Então, não perca o nosso próximo vídeo.